Olá, a paz de Deus, irmãos. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra para vocês a respeito dos filhos. Muitos que estão me assistindo agora são pais, são mães, são mulheres que foram repudiadas na sua gestação e agora seus filhos estão crescendo e estamos passando por este deserto. Eu gostaria de falar para vocês que, como pais, vocês são as maiores referências para o filho de vocês. Então é importante saber lidar nessa situação difícil, porque sim, é um pouco complicado. Mas deixar bem claro para os nossos filhos que eles não são culpados da separação dos pais. E que independente de qualquer coisa, eles continuarão sendo amados por nós. Tanto por você que está buscando pela restauração, quanto o seu cônjuge. É importante também salientar que neste momento, nesse deserto, você deve se aproximar mais dos seus filhos. Muitas vezes a rotina, o nosso trabalho consome o nosso tempo, a nossa atenção e nós esquecemos de acompanhar o crescimento dos nossos filhos. E nessa fase difícil que é a separação, é importante que estejamos atentos aos sinais que os nossos filhos demonstram. Algumas crianças começam a fazer xixi na cama, outras ficam mais rebeldes, outras caem o rendimento na escola. É importante que, mais do que falar, poder observar e acompanhar de fato essa questão dos nossos filhos diante dessa fase. É importante também salientar que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a palavra de Deus. Não são bens materiais, mas a palavra de Deus. Então, nesse processo difícil, lembre-se que a maneira com que o seu filho passa por esse processo de separação muitas vezes depende de você. Então, seja a coluna do seu filho. Dê a ele muito amor, muita força. Diga a ele que Deus está cuidando de tudo, que Deus mantém o controle sobre todas as coisas, para que ele venha sentir em você uma coluna, algo e alguém onde ele possa se apoiar, para que ele venha passar por essa situação de maneira muito mais saudável e não pesarosa. Outra coisa muito importante que eu quero falar é: não fale mal do seu cônjuge, não fale mal do seu esposo, não fale mal da sua esposa para os seus filhos. Mesmo que eles estejam lá vivendo em pecado, que eles estejam fazendo coisas erradas, não fale mal para os seus filhos, nem deles e nem do casamento. Porque o casamento, ele é criação de Deus. E quando você fala mal, mesmo que inconscientemente, sem você perceber, você vai estar criando uma raiz muito ruim dentro do seu filho e que pode se refletir no crescimento dele. Então, esteja atento ao que você fala para que essa situação diante do seu filho venha se desenvolver de maneira mais leve. Vejamos o que a palavra de Deus fala a respeito. Em 1 Coríntios 10, 24 diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Lembre-se que nesse momento o seu papel é fundamental na vida dos seus filhos e que você deve sim pensar principalmente no bem deles. Nesse momento, a sua função é proteger a mente do seu filho, né? Blindar de qualquer sentimento de tristeza, de raiva, de revolta. É importante você estar acompanhando ali o desenvolvimento do seu filho diante disso tudo. Eu sei que o momento que você está passando agora é muito difícil, mas busque o bem do seu filho. Acontece que muitas pessoas que nos procuram usam os filhos como uma maneira de atingir o seu cônjuge. E isso é muito errado. Na palavra de Deus fala aqui em 1 Tessalonicenses 5:22, afaste-se toda forma de mal. Isso é o versículo que ele vai diretamente para aquelas pessoas que utilizam o fato de o cônjuge estar vivendo em pecado, o cônjuge estar vivendo no erro, para justificar esse tipo de comportamento, né, que é usar os filhos contra o cônjuge. Isso é muito errado.
Lembre-se, você deve preservar pela integridade física e emocional do seu filho. A principal dica é que você ore pelos seus filhos. Ore por eles, ore também por você, para que você tenha sabedoria e discernimento para lidar com essa situação. E lembre-se mais uma vez, você é a maior influência dos seus filhos. A maior herança que você pode deixar para ele é a palavra de Deus. Então você é um espelho na vida do seu filho. Independente do que o seu cônjuge esteja fazendo agora, atente ao que você esteja fazendo. Ore com seus filhos. Ensine o evangelho a ele de maneira mais lúdica. Eu posso falar uma dica pessoal. Essa Bíblia, ela é minha quando eu era criança e hoje ela pertence ao meu filho. Então, diariamente eu faço uma leitura com ele e ensino ele de maneira mais lúdica para que ele venha aprender e seguir os passos do Senhor. A palavra de Deus fala em Efésios 6,4: Pais, não irritem os seus filhos, antes os criem segundo no conselho do Senhor. Então entenda, você que está assistindo esse vídeo, não aproveite o momento que o seu filho vai na casa do seu cônjuge para ficar mandando recado, ficar perguntando aos seus filhos. Não irritem os seus filhos com isso. Não tragam essas preocupações aos seus filhos. Eles não têm que lidar com isso. Então entenda nesse momento que você deve consolar os seus filhos, dizer para eles que vai ficar tudo bem e que Deus está sob o controle de todas as coisas. Vejamos o que a palavra de Deus fala ainda mais. Em Provérbios 22:6 diz o seguinte: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Por mais que nós tenhamos esse mundo que nos oferece tantas coisas que não é de Deus, quando nós criamos os nossos filhos diante da palavra do Senhor, que ensinamos o que na Bíblia está escrito, ele se preservará um bom cristão. Então, desde já, crie no seu filho o hábito da leitura da Bíblia. Crie dentro dele a vontade, o desejo de estar servindo ao Senhor. Não somente porque você serve, como cristão você serve, mas que ele venha desenvolver dentro do coração dele o amor de seguir e servir Jesus Cristo. Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, eu te pergunto, qual é o seu objetivo para o seu filho? É ensiná-los a amar o pai e a mãe? Ou desenvolver dentro deles o sentimento de raiva, de tristeza, de revolta? Esteja atento ao que você esteja falando e ensinando aos seus filhos. Então não seja negligente na criação dos seus filhos, né? Entenda você que a relação de marido e mulher é diferente de pai e mãe, pai e filho. Então permita sim, nos dias combinados, para que você entregue o seu filho, a sua filha para o pai, para que ele venha ver, para que ele venha ter esse momento com seu filho. É importante que o pai ele tenha essa relação com seu filho. Então não prive, não fique usando isso como argumento para se aproximar do cônjuge, para ter informações. Lembre-se que o deixar ir é você e o seu cônjuge, e não o seu filho e o pai. Então, mesmo que o seu cônjuge hoje esteja com uma namorada ou um namorado, entenda que o deixar ir é você e o seu cônjuge, e não o seu filho. Ensine-o a respeitar. Ensine-o a respeitar. Então, por mais que haja um pesar no seu coração em ver o seu filho convivendo com a outra mulher, o outro homem, entenda que é um tipo de causa que não deve ao seu filho, não deve ao seu cônjuge, não adianta você falar. Se adiantar falar, você não estaria nesse deserto. Então use esse deserto para você aprender, para você agir mais espiritualmente e não agir pela carne. Entenda isso, entrega a causa ao Senhor. Olha, meu Deus, eu sinto pesar no meu filho, eu não queria que ele tivesse com essa convivência com a outra mulher, com outro homem. Meu Deus, entra com uma providência nessa causa.
entregue a sua causa ao Senhor e Ele ajudará você. Bom, eu encerro esse vídeo, eu espero que tenha ajudado você. Dá um joinha aqui, compartilhe para poder ajudar outras pessoas. Entenda que esse deserto ele é apenas de passagem, é para você aprender, Deus vai estar te preparando. E eu sei que muitas vezes nós temos que, popularmente falando, ter o sangue de barata, nós temos que suportar algumas situações, principalmente quando envolvem os nossos filhos, nós temos essa tendência de querer protegê-los, de querer privá-los de muitas coisas, mas entenda que você deve adquirir essa sabedoria para que você venha ensinar o seu filho os melhores caminhos. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguns versículos que falam a respeito disso. Meditem neles e fiquem na paz.